Evangélico, bíblico. Boa tarde. A paz do Senhor a todos que vão ver esse vídeo. Se por acaso ele for para o YouTube, eu peço que vocês curtam e se inscrevam no meu canal. É uma mensagem bíblica, mensagem de sabedoria e ensinamento bíblico. Para muitas pessoas, a Bíblia não tem mais validade ou acham que é um livro que não vale mais para o dia de hoje. Mas eu conheço o Deus que sirvo e digo que esse livro é para os nossos dias. Tudo que estava escrito está se cumprindo. Só porque Jesus não voltou ainda, tem pessoas desistindo, dizendo que nós vamos morrer e Jesus não vai voltar. Eu não me preocupo muito com essa parte, porque se nós estivermos vivendo todos os dias como se fosse o último, nós não vamos preocupar com essa situação, porque em todo tempo nós vamos estar agradando e procurando agradar ao Senhor, buscando adorar, nos santificar, nos consagrar e adorar a Ele, aprender dele, ter sabedoria. Vou aqui ler um versículo, um trecho da palavra que está em João, no capítulo 16. Jesus disse: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então, pessoas, Jesus ele disse que ia chegar uma hora de dificuldades aqui no mundo. Ele pergunta em outro texto bíblico, assim: quando eu voltar, será que encontrarei fé na terra? Essa pergunta que uma pessoa me fez ontem me fez refletir até agora. A pessoa me disse: meu pai me disse que Jesus, nós vamos morrer. As crianças que têm 3 anos, 4 anos, vão morrer e Jesus não vai voltar. O que é isso? Isso é falta de fé. Isso é falta de pensar que nós não contamos os dias. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como apenas um dia. Então, quero dizer que não determinamos nada e nem podemos perder a confiança. Se nós somos cristãos, se nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que permanecer na fé até que Ele venha. E se nós não vermos a volta de Jesus, pode ser que, igual essa pessoa que falou isso, já se foi, morreu. Mas, por exemplo, Jesus já voltou para Ele, sabia? Porque o que conta são as obras que Ele fez aqui na terra. A maneira que Ele viveu aqui na terra. Será que Ele agradou a Deus? Será que Ele estava realmente firme no propósito de um dia morar nas mansões celestiais, que Jesus disse que Ele ia para o Pai e ia nos preparar lugar? E todo aquele que cresce não turbasse ou perdesse a fé no seu coração, porque Ele ia construir moradas para nós. Ele disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou vos preparar lugar. Então, desculpa aí minhas cachorrinhas, não sei a hora que elas vão latir, então chega alguém, elas latem mesmo. Então, Jesus ele falou isso. Então, a gente tem que estar firmado na esperança de que um dia podemos ir morar com Ele. Pedro, um dia, Jesus perguntou para onde ele ia. Pedro disse: para onde iremos além de ti, se só o Senhor tem declaração de vida eterna? Então, nós não temos outro lugar, não temos outro mestre que ensinou e falou e nos garantiu a certeza de vida eterna, só Jesus. Buda pregou, foi sábio, ensinou, Maomé, Alá e todos os outros pessoas que levantaram, líderes de religiões grandes no mundo, que até hoje têm seus seguidores e permanece a religião.
Eles falaram de tudo para a gente adquirir sabedoria, mas eles não disseram que eles teriam garantia de vida eterna. Agora, Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, como ele disse que ia ressuscitar ao terceiro dia, fez milagres e garantiu que volta para nos levar. Então, como é que eu vou duvidar de Jesus? Sabemos que a Bíblia ela foi alterada em algumas partes, mas nós não sabemos onde foi. Agora, uma vez que para mim ela exerce poder, é igual uma espada de 2 gumes e serve para o meu aprendizado, como eu já tenho experiências com ela e que a palavra de Deus fala comigo vivamente e cumpre diante dos meus olhos, porque graças a Deus eu já tive experiências com Deus. Como é que eu vou duvidar de que Jesus volta? Jamais. Eu quero dizer que aqui Jesus falou que nos últimos tempos ia expulsar os irmãos, irmãs crentes das sinagogas. São crentes que iam expulsar seus irmãos crentes. E ele disse, não vos escandalizeis, porque vai acontecer. Eu não me escandalizo mais com nada, já falei isso com outras pessoas, porém, eu me entristeço. E saiba que ele também se entristece, porque ele ensinou o amor. Ele ensinou o amor e muitos cristãos não querem aprender o amor. Em Provérbios, no capítulo 2, diz que para a gente buscar a Deus com muita sabedoria. Como buscar a palavra de Deus, buscar aprender de Deus, como a gente cava tesouros escondidos. Porque ela tem tesouros escondidos. Mas nós temos que buscar ele, buscar a palavra dele, aprender dele e guardar como tesouro. Tesouro é o quê? Coisa preciosa, que nos dá vida, que nos dá sabedoria. Já ouviu falar que a única coisa que as pessoas não podem tomar da gente é o conhecimento que você tem acumulado? Ninguém tira de você, a menos que você perca a memória. Mas, se não, nós temos conhecimento e ninguém pode tomar. E esse conhecimento, ele me direciona. Eu vou seguir a ele ou não? Então, amados, os últimos dias são difíceis. Eu passei por coisas espinhosas. Na matéria de igrejas, de religiões, as pessoas, elas falam o que quer. Temos que ter cuidado quando a gente for ministrar a palavra de Deus. Eu, pela misericórdia de Deus, andei já ministrando a palavra de Deus e fui convidada hoje para isso. Sou perfeita? Jamais, estou muito longe. Mas Deus confiou alguma coisa em mim, eu tenho que fazer, porque Ele falou dos talentos. Quando aquele fazendeiro ali viajou e deixou os seus trabalhadores e deu a eles 1 talento, 2 talentos, 3, 4 talentos, 5 talentos e falou para eles multiplicar. Quando ele voltou, um disse que enterrou o talento porque ficou com medo. O outro disse que não usou porque não deu para usar. E outro multiplicou o talento. O que eu e você estamos fazendo com o que ele deu? Se eu faço isso é porque eu sinto que eu tenho um chamado, eu tenho certeza. Se eu não tivesse certeza, eu não ousaria. É dura e árdua a tarefa. Quando Paulo disse que tinha espinho na carne, pode ser que ele tinha uma enfermidade que impedia ele de fazer bem a obra de Deus. Pode ser que ele tenha tido um sentimento carnal que atrapalhava em alguns momentos. Ninguém sabe qual era esse espinho na carne. Por isso, nós não precisamos largar a obra porque alguém critica você, me critica. Sou falha, imperfeita, pecadora, mas Deus deu para cada um de nós o nosso talento. Se eu estou usando ele, deixa eu usar. Se tá bom e ainda precisa de conserto, Deus vai consertar, não é ninguém que vai. Mas as pessoas hoje se incomodam demais com a vida do outro. Não lê a palavra, busca bens materiais em primeiro lugar. O amor está em segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar. Mas o amor ao dinheiro, em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do 3, diz que muitos nos últimos dias iam ter tempos trabalhosos, porque as pessoas seriam mais amantes de dinheiro, de prazeres, do que amantes de Deus. E isso está acontecendo. E tem uns que têm covardia de usar o talento, quer apontar os defeitos de quem está usando os que Deus te deu. Não é da sua, como diz,
Não está na sua condição e nem está no decreto de você ser algum juiz para determinar o que uma pessoa pode fazer ou não. Então, para de olhar a vida dos outros, porque quando olhamos demais a vida do outro, nós deixamos de consertar a nossa. Quando nós incomodamos demais com o que o outro faz, nós somos espelho um do outro. Provavelmente a minha vida está cheia daqueles defeitos que eu gosto de apontar no irmão. Então toma cuidado. Muitas vezes é covarde, não usa os seus talentos, fica procurando defeito em quem usa para poder tropeçar, fazer o irmão enfraquecer. Você sabe que quem mexe com a obra de Deus pagará preço. Então não se incomode mais com a vida de A ou B que está pecando. Quero dizer e pedir perdão para todos que talvez um dia eu fui tropeço, incomodei, que deixe, né? Que me perdoe, porque eu sou falha imperfeita. Agora não cabe a ninguém estar apontando o outro. Porque além de impedir, de não entrar no reino de Deus, vai procurar impedir o outro. Você não sabe como é a condição emocional do seu próximo. Tem gente, eu quero falar para os irmãos, que uma pessoa me disse que ia à igreja evangélica e em certo momento ela deixou de ir, um homem. E ele disse que ele convida os pastores à casa dele e tem diversos tipos de bebida e comida. Ele dá e oferece, e que tem alguns pastores, obreiros, diáconos, não sei quem, missionários que bebem daquela bebida. Aí a pessoa dá risada e diz aí, tá vendo como é fraco? Gente, a pessoa talvez tenha suas fraquezas ainda, é Deus quem vai consertar. Claro que ele tem que vigiar, mas tem uns que não vigiam. E quando Deus diz para vigiar, não é a vida do outro, não é a sua vida. Vigiar e orar é para você não cair em tentação, não julgar, não apontar, não pôr pedra de tropeço na vida do outro, não jogar o outro para fora da onde ele está tentando buscar a palavra, tentando se consertar com Deus, enfraquecer o irmão. Tenta não fazer isso, porque vai ser cobrado. Todo tropeço que eu causo no reino de Deus, eu sei que eu serei cobrada, porque Deus é amor e é justiça também. É justiça também. Desculpa, eu tô com alergia aqui, o clima tá mormaço, eu tenho alergia. Fico coçando o nariz. Então, para de estar incomodando demais com a vida do outro. Olha pra sua, se realmente você é tão perfeito ou perfeita. Aí você achar que não precisa de mais. Agora, eu te digo que nós precisamos de mudança todos os dias, até o fim. E quanto aos meus pecados, meus erros, ou do irmão, ele que vai prestar conta. Claro que eu já me chateei com diversas pessoas que dizem que são e não são. A Bíblia diz que são da sinagoga de Satanás. Em Apocalipse diz que muitos dizem que são de Deus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, porque atrapalha a vida dos outros. Quero também dizer para aqueles que têm medo de dizer a palavra Satanás e diabo. Eu não gosto de estar chamando, porque tudo que tem um nome tem um dono. Mas sabe o que significa a palavra diabo e Satanás? Significa diabo, caluniador, aquele que calunia o seu próximo, levanta falsos testemunhos, faz contenda, destrói famílias ou vida de pessoas. E Satanás significa opositor, porque existe uma política do bem e do mal. Nosso Deus criador e Satanás, que era Lúcifer, um anjo de luz, quando ele se levantou contra Deus, contra a criação, para querer a adoração que era de Deus para ele, ele se tornou Satanás, ou seja, opositor de Deus. Tem alguma coisa feia na palavra diabo e Satanás? Eu não vejo. O feio é o pecado, é a posição que ele adquiriu de ser diabo e Satanás, porque ele se levantou contra Deus. A gente precisa deixar de ignorância, de falar esse nome aqui não, fulano. Claro que eu não posso estar soltando nomes terríveis da minha casa, como miserável, desgraçado e tal, porque esses aí são o diabo, eles já têm uma posição perdida. Eu não posso chamar o próximo assim, porque o próximo é semelhança à imagem de Deus. Se eu chamar, eu estou desmerecendo a graça que tem no meu irmão. Porém, eu não preciso ter medo de dizer. Tem gente que não usa a palavra assim, diz inimigo da nossa alma, sim, porque tenta contra a nossa vida dia e noite. Olha, quero dizer mais uma coisa.
Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ontem eu postei um vídeo de uma mulher endemoniada com o espírito da pombagira. E mostrei para algumas pessoas qual é a religião de muitas pessoas famosas que querem riquezas. E nisso era o demônio da pombagira. Eu falei com minha irmã, ela falou, é esse daí. Eu fui dormir ouvindo uma palavra de um apóstolo lá, um profeta, alguém lá que ministra a palavra, que para mim não existe título, não. Existem pessoas chamadas para fazer a obra de Deus. E lá no céu serão como reis e sacerdotes, se lá chegarem. Mas para mim não tem título de pastor, pastora, não sei o quê. Recebi um de missionária, porque a missionária é quem faz a missão. Até aí tudo bem. Mas, então eu vi essa live, eu estava ouvindo, depois orei, fui dormir. E à noite, um demônio veio apertar-me. E tentava, assim, eu via como um desenho, aqueles desenhos da TV, de crianças, aquele desenho mais antigo, querendo enfiar a mão na minha garganta. 3 vezes, e a cordeira é muito forte, era como um relâmpago que entra em algum lugar. Mas eu orei e disse, está repreendido, Satanás. Eu orei e disse, você sai daqui, Satanás, eu não tenho nada contigo. E virei para o outro lado, orei e dormi. Ele não me incomodou mais, porque eu não tenho nada com Satanás, com os demônios dele. Quem me chamou foi Jesus. Agora nós estamos sujeitos a tudo na terra. Ser tentado, ele aparecer como anjo de luz e bonito para disfarçar e querer nos tentar. E misericórdia de nós. Somos humanos imperfeitos, sujeitos a erros. Porém, Deus acha graça em mim e em você, porque ainda temos tempo de arrepender, dar meia volta e seguir um caminho excelente. Peço a todos que entendam que temos que largar de ignorância, tem que ir para a palavra ver se o que realmente alguém está pregando é dele, porque hoje virou essa bagunça, essa filosofia, terapias, dentro das igrejas, é aquela técnica da pessoa fazer regressão. Isso é pecado, isso é coisa do homem. Se existe algum poder nisso, eu não sei, mas é técnica do homem. A gente tem que usar o que Jesus ensinou, porque Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Aí um certo homem aí escreveu um nome assim, um livro que eu acho muito interessante esse título, e não li o livro ainda. Em seus passos, o que faria Jesus? Sabe por que é interessante? Porque você tem que olhar na Bíblia o que Jesus ensinou e tentar imitá-lo todo dia. Nos passos, ser o que faria Jesus, porque nós temos que imitar ele até chegar na categoria que pareça com Cristo. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, veja, que Jesus, ele quer que nós aprendamos com ele. Se você vai todo dia para a igreja, eu vou para ser um religioso, atrás de bens materiais, de materialismo em primeiro lugar, você está errado sim. Porque Jesus não veio aqui dar coisa da terra, porque daqui você não leva nada. Já pensou você com egoísmo, trabalha, se mata, quer mostrar destaque e riqueza, e morre, fecha os olhos, e se alguém não te colocar num caixão, você fica ali, as aves de rapina te comem, e você não leva nada. Eu quero levar um bom coração. Porque quando eu digo que eu amo alguém, eu gosto. E quando eu digo eu não vou com jeito, é porque alguém está me incomodando. Mas eu não desejo nenhum mal e nem quero destruir a vida de ninguém. Então, irmãos, a gente tem que aprender com Cristo cada dia. E se Deus achou graça no irmão, se ele estiver vendo errar, você chama ele para ele se corrigir. Se ele quiser, amém. Se não quiser, deixa ele ir em paz. Não procure facção, guerra, destruir a vida do irmão, não. Ore por ele. Se ele não quiser, deixa ele com Deus. Porque enquanto ele tem sabedoria, faculdades mentais boas, ele pode se corrigir. Ore por ele, que você já faz muita coisa. Então, em nome de Jesus, vamos aprender com Cristo. Porque não adianta nada ir para a igreja todos os dias, ser religioso, chegar no irmão que está pregando, fazendo a obra todo dia, criticar ele, dizer que ele está errado, falhando nisso e nisso. Você está sendo demônio, você está sendo opositor, você está sendo Satanás, você está sendo caluniador. E a pessoa está se esforçando para entrar e você não está deixando. Cuidado para que você
não seja empecilho de que alguém entre no reino de Deus. Que nessa tarde venhamos aprender com Cristo. Eu sei que Ele é bom.